Oi, gente, trouxe pra vocês hoje o Psicologia por Trás da Cena, analisando o dorama Apesar de Tudo Amor, né? O Apesar de Tudo Amor é um dorama coreano de 2021 e, na verdade, eu comecei assistindo a versão japonesa dele, que é de 2024, o mesmo assim, As Formas do Amor. A história é bem parecida, assim, a espinha da história é a mesma, analisando aí, colocando esses romances, né, o casal principal como nessa coisa do fica, não fica, essa coisa meio conturbada dessa relação deles, mas é bem diferente, na minha opinião, pelo menos, assim, eu achei, não sei se pela fotografia, pela forma de contar a história, eu achei a versão japonesa. Eu achei os personagens mais adultos, a forma como como eles contavam, aproveitando cada episódio pra tentar explicar o porquê, a motivação do porquê que cada personagem agia da forma como agia. Então, assim, eu achei bem bacana essa maneira da versão japonesa de explicar a história. E bem diferente da versão coreana, que foca bem no drama ali, né, e tal, na relação do dia a dia, tá? Mas vamos analisar, bora analisar, apesar de tudo amor, agora. Então, Apesar de Tudo Amor, ela já começa, o primeiro capítulo, né, já começa ali mostrando essa relação da Nabi com esse namorado dela, e como essa relação, ela já se apresenta uma relação que a gente tem que olhar, no mínimo, com um pouco mais de cuidado, né? Com um pouco de atenção, né? Ela já começa ali o dorama com ela indo na exposição de arte, e, enfim, e aí vendo que ele faz uma escultura dela numa posição bem erotizada, e coloca o nome dela, e ele chama ela no meio da galeria, então as pessoas conseguem associar, tipo, uma coisa na outra, ela fica envergonhadíssima. Então, assim, já começa por ali, né? Já começa ali mostrando o tipo de relacionamento que ela se coloca, o tipo de relação, de dinâmica relacional que a Nabi, ela tá acostumada a fazer, né, a participar. E aí ela termina com esse relacionamento e na sequência ela já conhece o Jaeon. Analisando a história, você vai ver que eles se gostam de cara, pelo menos a minha opinião, né? Eles sentem uma atração muito grande um com o outro. Então, eles sentem essa atração muito grande, isso é muito notório ali no dorama como um todo, né? Mas, apesar disso, e aí, assim, eles já engatam um relacionamento, que não é um relacionamento estrito, vamos dizer assim, né? Porque eles não falam, tô contigo, tô namorando você, enfim, não se assumem, né, nessa relação, mas a própria dinâmica do dorama mostra a quantidade, né, que eles vão numa sequência de tá sempre junto, fazendo coisas juntos, estão sempre ali, vivendo aquela vida, uma dinâmica de relacionamento, apesar de não ser assumido como um relacionamento, e o quanto isso, com o passar das cenas, né, com o passar dos capítulos, você começa a perceber que a Nabi, ela entra nessa dinâmica relacional com ele, mas que isso incomoda profundamente ela, porque ele tem esse jogo ele tem esse jogo, né? Eles têm uma dinâmica relacional de um afeto que no caso do Jeon, né? É um afeto que evita, então ele parece um personagem que tem medo da proximidade, então toda vez que ele percebe uma proximidade muito grande, ele afasta, e ela tem, por outro lado, um afeto, um apego, né? Um apego ansioso, então ela tenta agradar, ela tenta estar ali, tanto que ela se submete a essa relação, né? Ela aceita essa relação ambígua com ele, porque ele fala, olha, eu não quero namorar, ela quer namorar, né? Mas ele não quer, ele quer essa relação meio, a gente vai ficando, e aí ela acaba aceitando essa dinâmica relacional, e assim, é muito interessante, porque o dorama, ele mostra bem isso, que tanto o Jaeon quanto a Nabi, eles têm problemas bem claro, bem nítido ali do dorama, que eles têm problema com as mães, né? Eu achei muito interessante a parte do dia, uma cena que tem, né, que detalha o aniversário da Nabi, e ela vai visitar essa mãe dela, apesar dela já deixar claro que ela não quer muita conversa com a mãe, ela não quer muita proximidade, mas ela vai visitar a mãe no dia do aniversário dela, e aí chega na casa, né, na casa da mãe, tem um bolo de aniversário na mesa que tá partido, a menina não chegou, o aniversário dela eu achei assim muito simbólico, sabe? Eu achei extremamente simbólico, porque, gente, que relação, assim, complicada dela com essa mãe, né? Como é que foi formado essa vinculação entre essa mãe e essa filha, e o que isso pode ter ocasionado nas emoções da Nabi, né? Sem fazer uma reflexão, assim, sem que ela parasse pra fazer uma análise, enfim, que ela foi vivendo a vida ali, enfim, saindo de um relacionamento, entrando em outro, sem buscar
esse autoconhecimento que torna a gente capaz de olhar para as nossas histórias e repensar, falar assim, gente, por que eu tô fazendo sempre isso, né? Por que eu ajo dessa maneira? Por que eu escolho dessa forma? Mostra, eu acho muito simbólico essa parte em que ela vai no dia do aniversário dela visitar a mãe, ela não queria muito mais acabar indo, e aí chega lá esse bolo de aniversário, é um bolo de aniversário, gente, o bolo de aniversário tá partido, sem que a aniversariante estivesse presente, e aí assim, a mãe dela aparece, aí fala pra ela ficar no quarto trancada, porque a mãe dela tá com o namorado, enfim, aí, sabe, fica aquela relação, fica uma saia, não é nem justa, é assim uma saia minúscula ali entre elas, e a Anabi acaba de ir embora, e também mostra a relação do Jaeyoung com a mãe. Já, no caso deles, assim, a mãe dá um carro caríssimo pra ele de presente de aniversário, e aí ele até comenta com outro personagem num outro momento que ela faz isso pra tentar compensar as ausências, enfim. E aí, na psicologia, isso fala muito da questão dos afetos, né, do vínculo que se forma. Bowlby fala muito sobre a vinculação, sobre a teoria do apego, e aí o quanto é importante uma vinculação saudável com a mãe, entre a criança e a mãe, para que na vida adulta essa criança ela tenha um afeto, um vínculo, né? Um apego saudável. A percepção que eu tenho é que a história mostra bem, mostra o porquê e o como isso se reflete na vida adulta, tanto do Jaeyoung como da Anabi, né? Na forma de relações que não são saudáveis. A Anabi, ela tem um afeto, parece ter um afeto que é um afeto ansioso, né? Então ela entra naquela relação, tanto que tem uma cena dela com o antigo namorado, que o cara fala pra ela assim, se a gente passar por esse ponto aqui, mostra que a gente tem uma relação, que a gente realmente se gosta. Então, assim, ela acaba cedendo. E a própria personagem ela tem uma parte que ela vai narrando a história, né? E ela fala que ela não sabe muito bem definir limite. E isso aí vai fazendo com que as coisas ela vai permitindo, a Anabi, né, no caso, ela vai permitindo, abrindo mão e fazendo concessões, porque me parece a sensação, né, pela história que é contada, que a Anabi, ela tem essa questão desse apego ansioso, dessa vinculação que mostra pra ela que ela precisa agradar pra merecer, ela precisa ceder o tempo todo, muito mais do que o que ela realmente gostaria, porque quando ela começa a história com o Jaeyoung, ela não quer só uma coisa casual, ela quer namorar com ele, ela gosta dele, ela sente atração por ele, ela acha ele lindo de morrer, todos nós, mas ela quer um relacionamento com ele. E o Jaeyoung, por sua vez, ele tem um apego evitativo, né? Que faz com que ele afaste. É muito nítido esse espelhamento deles na vida deles adulta, nas relações entre eles dois, né? É nítido essa questão do afeto. Então, fica aí. Acho que a análise a psicologia por trás da cena, o que mais a gente pode entender nesse dorama e pensar sobre como os nossos vínculos, como a nossa história, ela contribui para que a gente faça as escolhas que a gente faz hoje, né? E aí, assim, pra gente parar e analisar, né? Que tipo de vínculo que a gente busca, que tipo de relacionamento a gente dá conta. Tem uma análise específica do Hyun, que é um fofo, e aí ela acaba não escolhendo ele por N razões, mas uma das razões que eu vejo é porque ela não dá conta daquela relação, né? Você vê que ele entra na história, enquanto... se você for analisar as relações, né, seria muito óbvio, né, de um ponto de vista racional, seria muito óbvio a escolha da Anabi, né? O Do Hyun, ele é um cara que tá ali presente, respeitando os limites dela, respeitando os espaços, se colocando a sua intenção ali clara. Ele é um cara que ele se relaciona de verdade, assim, ele não tá querendo brincar com o sentimento dela, ele parece, por isso, ser uma pessoa que tem ele gosta dela, né, de uma forma saudável, e com ele, ela poderia desenvolver uma relação que fortalecesse essa vinculação, né? Que fortalecesse a maneira com que ela se vincula ou com que ela se relaciona com as outras pessoas, mas não é a escolha que ela dá conta naquele momento, né? E, na verdade, nenhum de nós podemos dar conta de um relacionamento mais saudável sem que a gente faça esse trabalho de análise, sem que a gente faça um trabalho de olhar para nossa própria história, olhar para os nossos vínculos e começar a perceber o porquê que a gente escolhe essas dinâmicas, né? Por que a gente tem os relacionamentos que a gente tem, por que a gente escolhe as pessoas que a gente escolhe para se relacionar, né? Por que a gente às vezes repete dinâmicas relacionais que não são tão favoráveis. Por que a gente faz isso? Sempre tem sempre tem algo por trás da cena que a gente precisa começar a analisar para poder
na vida real, pra gente poder fazer escolhas melhores que vão fortalecer a gente. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Quem não viu ainda, Apesar de Tudo Amor, ou a versão japonesa, né? Mesmo assim, eu recomendo. É um dorama bem legal. Até porque a gente consegue, ouvindo, né? Analisando dessa forma, depois você consegue assistir pensando um pouco sobre isso, olhando a dinâmica das relações dos personagens. A gente talvez até às vezes consiga se enxergar um pouco ali. E aí contribuir, né? Não só pra gente ter um momento de entretenimento, mas também pra gente poder se entender um pouquinho mais. Espero que vocês tenham gostado.